Olá, gente! Eu sou a doutora Larissa Alves, advogada especialista em direito condominial. Estamos começando mais um programa do De Repente Sindiflix. E na bancada, como sempre, ele, Sérgio Gouveia. O De Repente Síndico. Pois é, estamos aqui, mais um episódio daqui do De Repente Sindiflix, programa que tem por objetivo trazer informação relevante para você que é síndico, se é subsíndico, se é conselheiro, se é morador interessado na área condominial, está querendo entender um pouco melhor sobre vários aspectos, vários temas, vários itens que tem a ver com o dia a dia do seu condomínio. Você está no endereço certo, exatamente aqui que você tem que estar junto com a gente, aprendendo, assim como eu e Larissa aprendemos todo santo programa. E hoje a gente tem aqui uma figura incrível do mundo da engenharia, né, do mundo da gestão também dos condomínios, que com certeza vocês também vão aprender muito, que é o nosso grande Cláudio Celino. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, Sérgio, Larissa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Sou muito fã de vocês dois e é muito legal poder passar uma tarde aqui batendo um papo legal, um papo condominial com vocês. Show. Quem Maravilha. É Cláudio Celino? Bom, Cláudio Celino, ele é professor e engenheiro. Então, basicamente, são os dois papéis que eu atuo na área condominial há muito tempo. Tem quase 10 anos que eu atuo nessa área condominial e ensinando a parte de gestão de obras e manutenção em condomínios e fazendo assessoria técnica em condomínios. Basicamente, toda a área da engenharia condominial nos condomínios, que aí a gente vai detalhar ao longo aqui do podcast. Maravilha. Eu queria começar fazendo uma pergunta que é o seguinte. Dentro dessa sua experiência, com certeza é vasta, mais de 10 anos já militando nessa área, quais são os itens mais negligenciados, os erros mais comuns, as coisas que você vê as pessoas mais assim deixarem passar nos condomínios dentro dessa sua experiência, em termos de manutenção? 3 coisas. A primeira, a documentação. A documentação é sempre perdida, as pessoas não fazem cópias, não digitalizam, então elas se perdem, se deterioram. Defina a documentação. Manual de operação e manutenção que a construtora entrega para o síndico, pro primeiro síndico. As plantas como um todo, né? As plantas, os projetos, né? Eu sofro com essa parte. Pois é, então isso aí é algo que é sempre permanente. Todo condomínio que eu chego, a maior dificuldade é a documentação. E um segundo grande ponto que também é muito negligenciado são os contratos de manutenção. Os contratos de manutenção, eles sempre são contratos de corretivas. E as pessoas não sabem disso. Acham que estão fazendo um contrato de manutenção preventiva e o contrato é sempre de manutenção corretiva. Ele vai lá quando dá um problema, mas ele não vai lá e faz uma preventiva e você não verifica essas preventivas. E são justamente essas preventivas que que provam que o plano de manutenção foi realizado e você, no final dessas preventivas prontas, você vai ter algo a mostrar para a construtora. Assim, você me entregou um prédio, eu cuidei dele, como você disse que era para cuidar ao longo desses 5 anos. E aí, mesmo assim, tem esses detalhes que ficaram faltando. Aí você vai atacar esses detalhes. Então, como normalmente isso nunca é feito. O contrato de manutenção é feito de qualquer forma, não existe um parâmetro. E aí sempre são corretivas e não são preventivas. E tem uma estatística, né? Não sei se dá muito para arriscar um número aqui, mas quantas vezes mais cara é uma manutenção corretiva em relação à preventiva, né? Você tem como arriscar aí mais ou menos isso? Existe uma lei, foi uma tese de doutorado, me sumiu o nome agora do responsável, alguém vai colocar aqui no comentário, mas essa lei diz que se eu não faço a manutenção preventiva, a corretiva vem
5 vezes mais cara lá no final. Em torno de 5, né? Essa lei, quando o pesquisador ele entregou essa lei, ele fez essa pesquisa no mundo industrial, manutenção industrial, e aí a gente traz para a manutenção predial, que é a mesma coisa, bem parecido. Mas o que a gente não sabe é que não dá para você verificar se isso é verdade ou não. A única maneira de você verificar se isso é verdade ou não, se você acompanhar a manutenção ao longo de 5 anos. Você pega 2 prédios idênticos ao longo de 5 anos, você faz a manutenção preventiva e o outro você não faz. Depois dos 5 anos, você vê quanto é que você gastou ao longo desses 5 anos de manutenção em um e outro. E aí você vai ter como comparar. Quem que faz isso? Mas que é indiscutível que é muito mais caro a corretivo, isso não se discute. Não dá uma dúvida, né? Todo mundo tem carro, então a gente consegue ter uma noção. Muita gente tem carro, boa. A gente consegue ter uma noção do carro se você faz todas as revisões, se você não faz. Então você sabe que você começa a ter um problema mais graves, o carro acaba estragando mais rápido. É mais fácil você ter uma noção. Mas essa lei foi pensada no prédio, né? Não no carro, mas enfim. Deixa eu fazer uma pergunta, se quiser. A minha pergunta é a seguinte. Vamos imaginar um prédio, não precisa nem imaginar que vários desses existem. Um prédio que não tem um manual, perdeu, não sei lá, não tem. Que é uma das documentações que você citou. Sim. Aí a construtora faliu, ou então ela não tem mais. Não sei, qual é a orientação para o síndico de um prédio cujo manual não existe mais, foi extraviado? Faz o quê? Fazer um outro manual. E dá para fazer. Dá para fazer um outro manual e fazer outras plantas. Perder os projetos, dá para refazer. É o que a gente chama cadastro. O cadastro, a gente vai lá, em loco, mede as coisas, verifica, vê por onde está passando a tubulação, tudo direitinho, e a gente faz outro projeto. É um custo para fazer um outro projeto, e esse é importantíssimo, porque sem um projeto você não consegue dar manutenção. E o plano de manutenção, ele é uma programação do que tem no manual. Então, dá para você fazer o manual e eu indico quais são todas as fontes que você consegue ter esse manual. Né? Você tem fontes públicas onde você consegue pegar essas informações necessárias, o procedimento que você deve utilizar para dar manutenção, e com isso você monta o outro manual. Dá um trabalho, mas eu ensino a fazer isso. Né? O que eu acho interessante desse ponto que você perguntou é porque, assim, a gente sempre associa esses manuais com a construtora. Mas, normalmente, você tem atualizações que você precisa realizar. Né? Se você faz uma reforma no seu condomínio e você troca o revestimento, aí o revestimento era a gente chama aqui em Salvador de azulejo, né? Sim. Mas, digamos, um revestimento cerâmico. E aí você muda para porcelanato, você está alterando um material. Então, essa atualização desse material, ela tem que constar, né, nesse novo manual. Correto? É mais ou menos isso? Correto. Tem basicamente 3 fontes que você utiliza, todas as construtoras utilizam essas 3 fontes para poder montar os manuais dela. Então, basicamente, é o manual de manuais de manutenção da CEBIC. Então, você pode ir na CEBIC, você está assistindo aí, pode ir na cebic.org, e aí você vai lá buscar, vai ter uma publicação lá que você pode baixar as fontes. Você tem que é a Câmara Brasileira da Indústria de Construção Civil. Então, lá é um documento de 400 páginas, tem lá tem todas as áreas da edificação que você pode imaginar, tem lá. Tem de uma forma um pouco superficial, mas tem lá. E você pode também acessar os manuais dos fabricantes. Né? A terceira fonte seria indicações e sugestões das empresas de manutenção que já dão manutenção naquele tipo de equipamento. Então, você tem essas 3 fontes que, em ordem de profundidade, vai detalhando como é que você tem que orientar seus empregados para poder dar manutenção naquele equipamento. A questão disso tudo é porque, o que é que eu acho importante desse momento aí de transição dos planos de manutenção? É porque a realidade do condomínio muda. Você não vai ter nunca uma edificação que permanece 20 anos igual. Né? Então, você troca a cabine dos elevadores, você troca os revestimentos, você troca a tinta, né? Às vezes, geralmente troca até para melhor, né? A Sim. construtora coloca um material de segunda linha e o síndico consegue uma aprovação para trocar para um produto de primeira linha. Então, esses planos de manutenção levam muito em consideração isso também.
vendo? Sim, em cada vez que você altera, você tem que alterar um manual de manutenção também. E óbvio, o manual é o que a construtora entrega. É tipo assim, ó, um manual de instruções, receita de bolo. Como é que você vai operacionalizar isso na sua edificação vai depender do gestor. Você vai dizer que empresa você vai contratar, qual o porte da empresa, quantos empregados você vai colocar para dar manutenção, em quanto tempo, em 6 meses, em 2 meses, quantas pessoas você vai alocar, o dinheiro disponível para isso. Então, o plano de manutenção é como é que você vai operacionalizar. O manual é um papel, PDF que diz as instruções, como se você estivesse comprando a TV, diz as instruções de como dar manutenção aquilo ali. E as normas mudam também, né? Então, assim, às vezes a gente tem que acompanhar. Por exemplo, a AVCB tem muito disso. Você recebe uma planta com determinada descrição ali dos equipamentos e com o tempo você vai precisando se adequar. O pessoal fala, não preciso me adequar porque a lei... Veja, mas você está tendo a possibilidade de se adequar para uma coisa melhor, para modernizar o seu sistema de incêndio. Não é porque a sua planta não previa que você não pode modernizar a sua estrutura edilícia para uma prevenção maior contra o incêndio. Gente, e às vezes o Corpo de Bombeiro se passa também. A gente não pode exigir que as autoridades sejam infalíveis, né? Porque foi entregue o prédio, então a gente parte do princípio que a prefeitura olhou tudo, que o Corpo de Bombeiros olhou tudo. Cara, não é assim que funciona. Eles têm milhares de edificações para olhar, para analisar. Então, às vezes, o cara se passou, né? Alguma coisa deveria acontecer de uma forma, não aconteceu, enfim. E algo que era necessário não foi visto, dado na primeira vez que ele... Às vezes o apartamento é novo, o prédio é novo, tem um AVCB, mas naquele AVCB que ele olhou não tinha uma informação importante que precisava olhar na renovação. Então tem isso sim, eu já peguei casos desse tipo que... E é difícil conscientizar o síndico o que ele tem que fazer, porque, olha, é uma questão de segurança, né? Vai ser melhor para o prédio, né? Vamos cumprir. Já trouxemos isso em alguns programas aqui. Tem, porque a renovação de AVCB, por exemplo, ela é do seguinte, você pode só pagar a taxa e renovar, não tem problema nenhum. Aí o síndico, ele tem lá, dizendo nas letras miúdas lá, que o síndico é o responsável legal por qualquer problema, já que ele deu ok. Então, se o síndico assina a taxa ali de renovação, simplesmente entrega para o Corpo de Bombeiros, ele está assumindo toda a responsabilidade pelo que está acontecendo. Mas o Corpo de Bombeiros não está assumindo também? Não. O Corpo de Bombeiros não, porque... Você obteve o primeiro auto de vistoria, o primeiro AVCB. Então, você fez o projeto, fez a inspeção, verificou o que é que está diferente do prédio para aquele projeto. E o que está diferente, você foi lá e implantou. Certo. Pegou taxa extra dos moradores, implementou tudo aquilo ali, e chamou o bombeiro agora para fazer a vistoria em loco. Eles, ok, está tudo certo. Esse ano, 2023... Daqui para 2024, como é que vai estar? O que é que você tirou do lugar? O que é que você arrancou? O que é que você deixou de funcionar? Não sei. Então, o ideal é que o síndico ele não vai contratar todo aquele trabalho de volta, mas ele vai contratar uma inspeção de AVCB para ele verificar o que é que ficou de diferente do ano anterior para esse, e aí a empresa diz, não, ficou diferente isso aqui, você precisa realizar, executar isso aqui. Executou, ok, pronto, pode pagar a renovação. Se você não fizer isso, a responsabilidade é do síndico. Então, às vezes, ele não faz esse trabalho, porque é aquele valor barato, mas acaba caindo a responsabilidade em cima dele e ele não sabe. Eu tenho uma pergunta, saindo um pouco dessa seara, mas ainda dentro da manutenção. A definição de despesas ordinárias são aquelas despesas ligadas a coisas rotineiras do condomínio, inclusive manutenções, né? Principalmente aquelas que são previstas, que você consegue enxergar que daqui a um tempo serão necessárias e tudo mais. Você não tem nenhuma surpresa, né? Beleza. Aí tem todas as normas dizendo qual é a periodicidade que você deve fazer essa ou aquela manutenção, etc, etc. NBR e tudo mais. Beleza. Aí vem a Lei 8.451, salvo engano. De cabeça eu não vou saber. Você está me apertando sem me abraçar. Me apertou também. Que define ela lista quais são despesas ordinárias e despesas extraordinárias. Que, como sabemos, uma conta vai para quem usufrui, inclusive inquilino, e a outra conta vai sim, já sei. para o condomínio. 4561 mesmo. Pois é. Lei do inquilinato. Inquilinato, exatamente. Tem a lista certa, itemizando. Artigo 23. Artigo 22 e 23. 22 e 23.
E lá, um dos itens das despesas extraordinárias é pintura de fachada ou limpeza do pastilhamento e tudo mais, como extraordinária. Então, eu lhe pergunto, não lhe parece um contrassenso que é uma manutenção prevista, que não agrega valor ao patrimônio, ela apenas recompõe ele ao seu estado original, que cumpre essa função no sentido de manter a salubridade, a segurança e tudo mais. Não lhe parece um contrassenso que uma despesa como essa é classificada como extraordinária? À primeira vista, sim. Mas eu entendo que o legislador, quando ele fez essa lei, ele pensou naquilo que é de responsabilidade de conservação do proprietário. É um bem do proprietário que ele tem que conservar. E, embora tudo seja uma conservação, até uma limpeza de porcelanato, tal, seria uma conservação, começa a ficar num valor tal que ali, nesse caso, a conservação da estrutura, da segurança estrutural daquele bem, daquele prédio. Então, essa separação foi feita para dizer o seguinte, olha, isso aqui o inquilino tem que pagar porque algo todo dia faz parte de uma despesa dele. Isso aqui não, aqui do proprietário, como ele está pagando para que aquele bem se mantenha perene ao longo do tempo, então esse investimento é dele. Então, essa separação, eu entendi da lei que foi feita por esse motivo, né? E aí, foi muito bom você tocar nisso aí, porque existem coisas que são ordinárias e as pessoas colocam como extraordinárias. Por exemplo, Salvador e muitas capitais do Brasil têm uma lei que você precisa fazer inspeção de 5 em 5 anos. Até para você saber se o prédio está bem, se não está, quanto andas ele, se ele está seguro ou não, para que os moradores saibam disso. Certo. E isso é obrigatório. Isso tem, como de 5 em 5 anos você tem que fazer, existe um valor estimado, você pode pegar alguns orçamentos e fazer esse levantamento para colocar no plano orçamentário. Você vai pegar esse valor da inspeção, dividir por 5 anos e pelo número de moradores, e você vai ter aquele valor que tem que entrar no orçamento ordinário. Por quê? É isso porque que é eu previsível. defendo. É previsível. Você tem que fazer essa inspeção de 5 em 5 anos. Perfeito. É uma coisa que eu defendo, inclusive eu dou na minha aula lá justamente isso. A maioria dos condomínios que eu vejo, pelo menos, eles passam assim, se tem uma manutenção cuja frequência é de 5 em 5 anos, o cara passa 4 anos sem arrecadar nada e na quinta, bomba, taxa extra punk. Pois é. Que esculhamba completamente as finanças de todo mundo do condomínio. Mas você pode também fazer a previsão em um ano, né? Olha, ano que vem a gente vai ter. Não. Igual. Você consegue, dependendo do valor. Você pode fazer tudo, inclusive arrecadar em um mês só. Mas Isso. assim, a pancada é muito grande. O que eu defendo fazer é provisionamento. Sim. São 5 anos, é uns 60 avos por mês. Uhum. Está dentro da ordinária e vamos embora. Que, mais uma vez, assim, dentro de pintura de fachada. Aliás, tem até uma diferenciação entre fachada e área comum, que eu não consegui botar o dedo em cima. Eu vejo essa distinção, mas é um negócio meio obscuro. Mas é bem sutil mesmo, é muito difícil. Até porque entra uma questão cultural, né? Porque as pessoas acham, por exemplo, que botar o reiki, né, aquela janela de vidro, não é alteração de fachada. É alteração de fachada. Porém, é uma alteração de fachada tolerável que você leva para a Assembleia e aprova, entendeu? Então, o pessoal confunde a alteração de fachada com algo que seja proibido. E não é exatamente essa a regra. Existe a alteração da fachada que ela é permitida através do bom senso, de você... a utilização, por exemplo, das redes de proteção é alteração da fachada. Contudo, é necessário. Então, por uma questão de segurança, inclusive, a gente tem um quórum de maioria simples para aprovação. Muito boa essa informação e eu queria voltar ao assunto que Sérgio colocou do provisionamento. Esse provisionamento me remete àquela... Teve umas propagandas que saíram um tempo atrás, alguns anos atrás, de manutenção preço fixo em determinadas concessionárias de carro. Sim. Você comprava um carro e você sabia quanto ia custar a manutenção dele daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque ele já colocou... O que ele fez? Ele provisionou. Você sabe que daqui a manutenção de 30 mil quilômetros, ou de 3 anos, você vai ter que trocar
correia, vai ter que trocar no seu... Ele já colocou essas peças Bote ali. no seu orçamento aí, meu filho. Exato. Eu também defendo essa ideia. É, isso aí. Você tem que já antecipar. Quando você antecipa isso, você já sabe. E, na verdade, eu tenho uma intuição de que... Aqui eu tenho que falar uma intuição de que as construtoras não colocam isso no valor da taxa de condomínio quando ele oferece aquele empreendimento no stand de vendas da imobiliária, que senão ele vai assustar o condômino. Essa é a verdade. Porque na hora que ele vê o tamanho da taxa condominial que ele vai ter que desembolsar para poder fazer aquelas manutenções, que são obrigatórias ao longo de 5 anos, ele vai assustar. Então, normalmente você vai no stand de vendas, tem vai comprar um apartamento. A primeira coisa, você olha qual é o valor do condomínio. Ele coloca o valor baixinho para poder não te assustar. Aí você entra e quando passa 6 meses, olha, vamos colocar um enxoval do empreendimento, vamos começar a provisionar as manutenções. O cara toma aquele susto, olha, me ofereceram uma taxa de manutenção de condomínio desse tamanho, agora desse. Como é que é isso? Então, é muito dessa falta de provisionamento das manutenções. Que eu acho que é uma cultura, porque eu dou aula de previsão orçamentária. E eu vejo essa cultura seguinte, as pessoas olham a previsão orçamentária como uma coisa de 1 ano. Como se o condomínio só fosse durar 1 ano. E depois desaparecesse, evaporasse. Como assim? Eu tô nessa falha também. É, né? Eu me incluo nessa falha. Aí, assim, você enxerga tudo que você vai fazer no ano. Mas a manutenção, a NBR já está dizendo que daqui a 3 anos você vai ter que fazer, então... E vai ser caro. Mas então... aí é a cabeça de administrador também, né? Quando bota advogado para ser síndico, acaba que ele só pensa... É previsão orçamentária anual. É, isso aí. Vamos passar o slidezinho para a gente... Vamos embora. Olha aí. Você que é o autor do post. Eu fiz esse post, na verdade, ele não está muito ligado à manutenção, não, cara. Ele está, na verdade, ligado à postura de vida, né? Mas, assim... A gente achou bacana essa discussão daí, justamente aonde as pessoas erram de uma forma ampla. Isso vale para a manutenção, isso vale para uma série de outras coisas, que eu diria que é uma questão atitudinal, né? E isso pode ser também uma questão ligada aí do síndico de não observar certas coisas ligadas à manutenção, engenharia e tudo mais. Provavelmente é aqui que você está errando. Passa o outro, please. Existem 2 processos de 3 passos cada que são verdades universais para qualquer carreira. Interessante notar que eles têm um ponto em comum. Vejamos. Muita gente inicia na sindicatura esperando colher frutos rapidamente. E aqui vem a primeira trinca de verdades. Primeiro, você tem que estudar muito, depois colocar esses conhecimentos em prática, para finalmente obter as recompensas. Então, a pergunta aqui ao Cláudio, você teve que estudar muito? Não, quase nada, né? Nossa! Quase nada. A minha vida veio de telecomunicações. Trabalhei minha vida inteira em telecom. Quase 15 anos, em operadoras, em fabricantes, enfim. Trabalhei também na indústria. Mas com engenharia? Com engenharia, okay. Na parte de telecom. Né? Gerindo vários projetos na área de telecom. E aí, em telecom... a manutenção é estado da arte. É coisa assim que tudo que você aprende nos livros, ele tem ao toque de um botão. Então, você tem os SLAs, os contratos são todos pagos com SLAs, coisa assim, que é uma coisa linda, maravilhosa. A gente entende isso como comum. Quando eu me aventurei a ser síndico, lá em 2013, foi 2013, eu me aventurei a ser síndico, eu me deparei com uma situação totalmente amadora, avessa, cara. Então, eu fiquei doido, não sabia como fazer aquilo ali. E ninguém me ensinava como fazer aquilo ali. Cara, não tem nenhum manual, não tem uma informação. Qual é a norma que faz isso? Ninguém sabia me dizer nada. Então, por isso eu tive que estudar muito, né, para poder entender como a coisa funcionava. E foi esse estudar muito que... uma das reclamações que eu fiz na época no curso, e a minha coordenadora, Barrige, maravilhosa, ela disse assim, quando ela me convidou para poder dar aula na Faculdade 2 de Julho, pela primeira vez, eu estava reclamando da disciplina de manutenção, não do professor, coitado, o professor estava lá, foi convidado, e ele estava ensinando aquilo que ele podia fazer, o que ele tinha. Mas eu entendi o que estava faltando. Eu, como na posição de síndico, disse, olha, eu preciso que alguém me diga isso. Ela, poxa, Celina, não tem ninguém que eu saiba que faça isso. Eu não quero dar aula aqui, não. Eu digo, como eu vou dar?
olha, vou começar a turma assim, você me acha que vem, você não quer se preparar? Não, eu digo, quero. E aí eu fui correr atrás para poder fazer isso. Então, eu conhecia muito da manutenção e de inspeção na área de telecom. Quando eu entrei na área de condomínios, eu vi uma coisa muito amadora e ninguém sabia me dizer nada. Então, quando eu vi seu post aqui, eu adorei ele, porque realmente, quando eu fiz esse post, eu fiz logo uma linha do tempo. Cara, tem 10 anos isso. Então, realmente tem que estudar muito. Eu já investi mais de 50 mil reais em cursos aqui, só na área condominial, não estou falando nem de outras áreas aqui, para eu poder entender um pouco disso que eu estou estudando. Então, esse seu post, para mim, veio a calhar, foi no meu coração aqui. Quando eu estava fazendo, eu estava me lembrando muito, eu me lembrei muito de 2 professores que tive na faculdade de administração. Um era o professor de empreendedorismo, que nunca tinha empreendido, e a outra era a professora de comunicação, que não deixava ninguém falar. Então, a falta do fazer, da prática, da vivência, de você colocar aquela teoria em prática, é aquela velha frase, né, cara? Na prática, a teoria é outra, né? Isso eu encaro como uma parte absolutamente essencial do próprio aprendizado. Fazer faz parte de aprender. Fazer faz parte de aprender. Sem o qual, de certa forma, você fica meio despido de autoridade para... Assim, até para se apresentar como uma solução, né? Assim, sem nenhum demérito aos teóricos, assim, os acadêmicos puristas e tal, mas assim, eu sinto que muitas vezes quando você fala de alguma coisa que você apenas estudou, mas nunca teve em campo para sentir, para experienciar, sabe? Você falar de todas as teorias de uma assembleia, você nunca foi na assembleia, nunca foi ameaçado por ninguém, Nunca desviou de um murro, nunca, né? entendeu? Não é a mesma coisa. Você não está numa posição muito assim, privilegiada para passar isso adiante, né? Isso, só para complementar, isso acontece muito do ponto de vista assim, que quando você vê uma pessoa sem experiência falar, você sabe que ela não tem experiência. Porque jamais uma pessoa sem experiência vai dizer determinadas premissas, né? Que você fala assim, você não é assim, não é simples assim. Não é simples você pegar uma NBR e falar, chegar lá, a NBR é tal, só que como é que você vai cumprir? Não tem como cumprir aquela manutenção ali. E aí a pessoa, e isso assim envolve todas as áreas, envolve a área jurídica, administrativa, de engenharia. Aí o advogado fala, tem que cumprir, tá na NBR. E aí o engenheiro lá suando para tentar, né, consolidar uma premissa de engenharia para fazer realmente aquilo cumprir, às vezes criando uma solução que não é a mais adequada, mas é a que tem. E eu acho que é isso que é experiência. E Lara, você está falando da parte técnica, que é algo que a gente consegue estudar, correr atrás, né? Conheço várias pessoas, tenho vários colegas que são excelentes engenheiros, mas eles trabalham em sala fechada, fazem um trabalho super monótono, algo muito específico, muito difícil, né? Que são pessoas diferenciadas, mas não conseguem ter a disposição para poder falar em público, que é um dos maiores medos do ser humano. E aí o Sérgio colocou uma coisa muito bacana que eu gostei, você nunca foi ameaçado, nunca sofreu assédio. Cara, qual síndico que não é assediado moralmente? Ele é xingado, ele é cara... Difamado, caluniado, obrigado. Stalkeado. Exatamente. Então, eu acompanho vários síndicos que passaram por problemas de depressão. Depressão por causa desse tipo de prática. Então, não é só o conhecimento, a pessoa entrou num colégio, na escola, estudou, aprendeu, praticou, mas na hora teve que lidar com algo que não estava não estava na grade, no roteiro, na grade curricular. Cara, você tem que ser forte e corajoso para poder enfrentar o tipo de gente que você vai comandar. Ninguém ensinou isso, né? Então, isso é algo muito importante e que diferencia, na minha opinião, aí a prática da sindicatura mesmo, do síndico, com o conhecimento que ele precisa para poder realizar, fazer aquela gestão. Então, uma coisa é ele ter o conhecimento, outra coisa é ele ter a disposição para poder enfrentar esse mundo louco da política, né, em condomínios, para poder dar conta de executar aquilo que a norma diz. E posso fazer um adendo? Eu nunca vi uma pessoa experiente não ser humilde.
Não sei se essa premissa é uma premissa Faz que vocês todo vão sentido. levar para vocês. Faz todo Porque sentido. todo mundo que é experiente, ele sabe o erro ele é intrínseco à execução. Que ainda lhe falta muito, né? Por mais que você estude, por mais que você tenha experiência, você ainda vai ter muito sempre a aprender. Só sei que nada sei. Quanto a essa questão de assédios e tudo mais no condomínio, isso é verdadeiro, acho que para 100% dos síndicos, eu acho. Né? Em maior ou menor grau. Mas, assim, tem duas coisas que eu sempre mantenho em mente quando uma situação como essa está acontecendo. A primeira é a seguinte, não é com você, não é pessoal. Não tem nada a ver com você, tem a ver com a pessoa. Se não fosse você o síndico, fosse a Larissa, se fosse o Cláudio, se fosse qualquer outra pessoa, essa pessoa que está te assediando faria a mesma coisa. Então, não tem a ver com você. Se dispa dessa pessoalidade da coisa, porque não tem a ver. Segunda coisa que eu mantenho em mente, você nunca será criticado por alguém que está fazendo mais do que você, só quem está fazendo menos. Então, assim, se coloca nessas duas posições mentais, não é que vai resolver, nem que vai deixar de... Mas você se sente um pouco melhor, dá uma aliviada, assim, são dicas que eu utilizo que funcionam bem para mim, entendeu? É mais ou menos, eu me lembro sempre, não sei se você se lembra, é porque eu sou velho, né? A tampa de gasolina dos carros, antigamente, quando você trancava, ela travava, ficava dura. Você tentava forçar, não abria. Se você quisesse quebrar ali, era só você botar força mesmo, ela quebrava. Aí depois inventaram a tampa, que quando você tranca, ela gira livremente. Livremente. É exatamente isso. Se você se trava diante desse tipo de assédio e a pessoa botar força, você vai quebrar. Você vai quebrar. Mas se você for essa tampa mais nova, no seguinte, se o cara bota força, você desliza, porque não é comigo. Passou. Você vai sair um pouco menos machucado. Fica a dica aqui. Mas vamos voltar aqui para o... Bora. Pronto. Filosofei, né? Bem importante, é uma filosofia importante. Quem está assistindo a gente ou já sentiu ou vai sentir na pele isso mais cedo ou mais tarde. Se for síndico, pode ter certeza. Tenho certeza. Gente, aproveitando, aqui embaixo, deixa eu ver, aqui embaixo, em algum lugar aqui assim, ó, da tela, tem um likezinho aí, você vai lá, bota o like, mesmo se não estiver gostando, né? Se não estiver gostando, minta. Dá o like aí, viu? Beleza. Portanto, se você quer ter resultados efetivamente exercendo a profissão de síndico, você precisa ser, no sentido de aprender, né? Depois fazer, ter a experiência prática, para finalmente você ter o resultado, obter os resultados que você está esperando aí como síndico. Passa aí o próximo plus. Mas, se pretende contribuir com esse mercado, compartilhando seus conhecimentos com síndicos menos experientes, precisa passar por essas 3 fases necessariamente. Aprender, fazer, para então ter autoridade de ensinar, que foi o que a gente estava falando aqui. E é justamente nessa praia que eu queria entrar aí agora, o lado professor do doutor Cláudio Celino. Fala um pouco aí essa decisão sua de compartilhar, enfim. Olha, eu quando comecei a ensinar há 30 anos atrás, eu tenho 30 anos de ensino. Meu primeiro emprego na minha vida foi como professor. Para ser mais exato, eu quando entrei na faculdade de engenharia elétrica, eu tive minhas duas opções eram uma era publicidade e outra era engenharia. Nada a ver uma coisa com a outra, mas eu adorava aquilo ali. Era algo que eu fazia de forma tão natural e amava aquilo ali, que meu primeiro emprego foi como professor de CorelDRAW. Nossa. Não sei se alguém lembra disso, o que é isso ainda. Mas é um software que ainda hoje é muito utilizado na área de publicidade. Então, dava aula para pessoas que trabalhavam na área de publicidade CorelDRAW. Então, usei muito. 17 anos de idade, fui professor de CorelDRAW. E CorelDRAW 1. CorelDRAW 1. Cara, eu acho que eu comecei no CorelDRAW 5. Não tinha na época livro em português, só tinha livro em inglês. A gente tem que mandar importar os livros. Hoje é uma facilidade, né, que a gente tem. Então não tinha, então eu brincava, ficava viciado em casa com aquelas bíblias, estudava e ser alguém que entende disso aqui. Então eu comecei a trabalhar nessa parte, ensinando isso, e isso acabou me tornando assim uma pessoa muito fluida nessa área de design gráfico, publicidade e tal. E eu comecei a entrar na faculdade também fazendo essas duas coisas.
Depois disso aí, comecei a dar aula de informática, Word, Excel, Real e Dados. Você não é daqui, mas quem é daqui sabe que é uma escola antiga de informática. Era verdinho. Verdinho, logomarca. Quem está na fase dos 30, 200 sabe, viu? Não esconda aqui não, que você sabe. Tinha aula de informática, aí ficava mexendo, todo mundo mexendo no mal. Isso. Essa era a informática avançada. Né? Então, já dou aula há muito tempo, né? E aí, na faculdade, comecei a dar... Como é que chama? Banca, né? Aula de reforço. Dei aula também em escola de segundo grau, matemática e física, tanto escola pública como escola particular, tanto em escolas ricas como o Nordeste, Amaralina, para quem sabe onde é que fica um lugar bem barra pesada à noite, então tenho todo esse tipo de experiência. Quando eu comecei, logo depois que eu me formei e fiz minha primeira pós na área de telecom, eu comecei a ensinar em faculdades. Eu recebi convites para ensinar em faculdades, mas estava em engenharia. Então, eu ensinei algumas faculdades aqui por Salvador. E aí, até que em 2015, eu decidi mudar, fazer essa chave. Eu fiz o mestrado em administração. A administração é uma maravilha, realmente é uma arte encantadora, que, na minha opinião, ainda deveria ser a área que vai organizar como funciona a atividade de síndico. Tem que ser a administração. Para mim, não resta dúvida. Entendeu? É o CRA que tem que fazer, tem que tomar esse papel para si. E eu fiz uma pesquisa na área do mercado condominial. Não tinha uma pesquisa dessa na época, então fiz a primeira pesquisa nessa área. Então, fui buscar condomínios na Europa, em Londres, em Portugal, na China, para saber como é que funcionava os condomínios de outros países, como é que tinha um artigo sobre isso. Eu queria entender. Eu estava mudando de área e eu, então, queria saber aonde é que eu estava pisando, né? Então, eu fiz essa pesquisa para poder entender como era o mercado condominial, como é que funcionava a estratégia, a competitividade, tem quantas empresas, que áreas elas são, quem que domina esse mercado, enfim. Eu queria entender isso. E aí, através disso aí, foi justamente na época que já estava começando, em 2014, a Faculdade de Júlio tinha me chamado para trabalhar, para ensinar justamente a área de manutenção, e eu comecei a ensinar, né, várias faculdades e cursos de condomínio nessa área, sempre na área de manutenção, gestão de obras e manutenção, e também na parte organizacional do condomínio, porque eu estudei um bocadinho sobre isso aí, entendeu? Tem algumas teorias. E hoje, no meu curso online que eu disponibilizo, eu ensino um pouquinho também dessa parte organizacional, porque como é um curso para gestão operacional de condomínios, é para aquele gerente ou para aquele síndico que vai entender como é que eu organizo o condomínio para poder dar conta dele. Porque as pessoas não sabem que quando vai organizar obras e manutenção, o síndico, inclusive, teve um outro podcast que vocês fizeram aqui, que também vocês falavam sobre delegação de atividades, etc. e tal. E o síndico ele acaba tomando tudo para si, porque ele não sabe para quem delegar. Então, eu me esforcei em explicar isso até para mostrar para as pessoas quais são as áreas que você pode atuar dentro do mercado condominial. Tipo assim, eu não me identifico com ser síndico, não quero ser síndico. Acho que eu não tenho medo de ser síndico, não quero ser síndico. Beleza, o que você pode fazer aqui, então? Posso fazer isso, aquilo. Então, nessa tentativa de esmiuçar isso, acabei desenvolvendo esse método, esse meu olhar, né, sobre esse assunto e passei a ensinar isso. Então, hoje eu ensino no curso da Nova RH, da ACS, que é a terceira maior administradora de condomínios aqui em Salvador, e na Católica de Santa Catarina também, Florianópolis, ensino lá também. E o IMBEC também está com um curso de engenharia condominial, que vai sair aí uma primeira turma, quando sair já estou lá escalado também. Você pode acessar o site do IMBEC, está lá também. Então, algumas faculdades vão e voltam, mas sempre estou navegando, né, bebendo um pouquinho dessas fontes. E também o IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias em Engenharia, e eles também têm essa linha de poder ensinar os outros engenheiros como é que eles podem atuar nessa área de engenharia e perícias. E a engenharia condominial,
a parte de assessoria técnica é um pouquinho disso também. Então, em junho agora, eu vou dar um curso pelo IBAP, que é justamente como fazer um plano de manutenção para... Um curso aberto, né? É voltado para engenheiros e arquitetos, mas é um curso aberto ao público, né? Então, perfeito. E eu tive o prazer também de adquirir um livro que o Celino organizou, né? Sim. E é um livro muito útil, por exemplo, para a área, não só da área de gestão, mas para a área jurídica, por exemplo. Tem várias vezes eu consulto o livro para realizar minhas tarefas diárias de ações, de vícios construtivos, né? O livro... Então, é muito interessante porque, assim, às vezes a gente pensa que não, mas, assim, a área condominial, ela é muito multidisciplinar. Sim. Então, você é engenheiro, mas você tem que entender de gestão. Você é administrador, mas você tem que entender de psicologia. E assim sucessivamente. A área do direito também. Você tem que entender um pouquinho de engenharia, você tem que entender um pouquinho de administração, porque você entra em todas essas áreas para a defesa dos interesses da massa condominial. E esse livro de manutenções é, assim, muito bom. Queria deixar aqui Eu preciso fazer uma ressalva, já que você tocou no livro. Cuidando das Edificações, foi publicado pela editora Leude em 2021, organizado por Inálvaro Soares e Amarílio Matos, e eu sou um dos autores do livro. Tá? Então, tem vários autores, então é um livro que a gente compilou aquilo que cada um, na sua especialidade, entende como a melhor prática para dar manutenção nas edificações. É uma fonte também de procedimentos para você colocar no manual de manutenção. Se normas você não tiver também, né? Se você tem dúvidas, por exemplo, qual a norma que rege a impermeabilização? Está lá. Onde encontra esse livro? Editora Leude. Tem no site mesmo da editora Leude. L-E-U-D. Deve ser leude.com.br, alguma coisa assim. Isso, exato. Enfim, dá um Google aí que vocês vão encontrar. Muito bom. Bem, enfim, a gente fez esse cruzamento aí justamente porque se você quiser ser um executivo, digamos assim, da área condominial ou qualquer outra, ou se você quiser transmitir conhecimento, de qualquer forma você vai passar aí pelo fazer, pela prática, pela experiência de campo mesmo, né? Onde você vai vivenciar algumas coisas que são essenciais para você transmitir ou então para você executar. Então, será que a teoria de mais e a ação de menos é o que está travando seus resultados? Fica a questão aí para você que não está avançando da forma que esperava. Teoria de mais realmente é. Às vezes, quando você tem tantos caminhos para ir que você fica na dúvida de qual realmente não, seguir, às vezes né? É questão de postura mesmo, sabia? Eu tenho muitos alunos que eles chegam assim, o primeiro curso você faz, não, esse aqui é o 8º. Ué, e você ainda não se lançou, você não tem nenhum condomínio, você não é síndico nem do seu prédio? Não, ainda não, acho que não estou pronto. Falei, peraí, cara, para. Você já está mais pronto que você imagina. Na verdade, já está começando a apodrecer. Já está mais do que maduro. Está na hora de se lançar, porque o resto do aprendizado vai vir tomando essas bordoadas aí. Né? Tem um acrônimo que vem junto aí com esse post, ele me remete a ele, que é o CHA. Sim. Quem fez a administração sabe o CHA. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento é aquilo que você estuda. Habilidade é aquilo que você pratica. Você não consegue praticar tudo que você estuda. Você não consegue praticar tudo que você estuda. E você escolhe aquilo que você quer praticar, e aí só depois daquilo ali a gente vai ver sua atitude. A atitude é como a sua postura, o que você faz, o que você desenvolve, como é que você exerce aquilo ali. Então, a gente costuma dizer, quando a gente analisa o currículo dos profissionais, a gente normalmente contrata pelos conhecimentos e pelas habilidades que ele alega ter, e a gente demite ele pelas atitudes dele. Exatamente. Normalmente isso me lembrou essa... Com certeza. Você pode ter o conhecimento que for, mas se você não treinar e não melhorar suas habilidades afinal, e suas atitudes, enfim, a gente não é bom em tudo, né? Quem diz que é bom em tudo não é bom em nada, né? E nem é para se cobrar isso, né? Porque não é realista ser bom em tudo. Realmente é bem frustrante você tentar ser isso. Nosso tempo está acabando, eu queria fazer uma última pergunta para você, que é o seguinte. Qual é a sua visão dos aplicativos de manutenção? Até que ponto eles ajudam? Se uma pessoa, para poder fazer um bom uso daquilo, precisa de algum tipo de treinamento específico, pessoas mais experientes, menos experientes, enfim. Tem 2 tipos de aplicativos no mercado. Você tem os aplicativos efetivamente de manutenção, que são aplicativos que resolvem os problemas, que são aplicativos de grande porte. Você precisa ter um esforço para poder implementar um aplicativo desse.
Depois eu posso passar uma lista aí desses aplicativos, aí não tem problema nenhum. São aplicativos que você resolvem, mas você demanda um tempo em você construir toda a base de dados que você vai alimentar o aplicativo para depois ele começar a se mostrar útil. Então, você tem que alimentar a base de dados deles, treinar a equipe, nos processos dele. É uma curva de aprendizado que não é menos do que 6 meses. Mas funcionam, são grandes aplicativos utilizados em shopping center, metrô, grandes empreendimentos. É quase um SAP, né? Quase um SAP, isso. Eles funcionam, mas funcionam e dá para você fazer isso sim. Agora, esses aplicativos que normalmente de condomínio e tem um módulo de manutenção, essas coisas, eles, na verdade, com todo respeito aos aplicativos, nada contra eles, acho que são importantes, mas eles só fazem dar um lembrete da manutenção. Quando eu dou no meu curso de manutenção, eu ensino como você fazer um plano de manutenção, a última ponta é o lembrete. Eu sempre explico o que você quer. Você quer que uma agenda diga para você, olha, semana que vem você tem isso e isso aqui para fazer. Você já se programou? Não, se programe. Pô, isso aí eu faço com o Google Agenda, cara. Eu não preciso de um software de manutenção para poder fazer isso. Então, isso eu faço com o Google Agenda, não preciso fazer com outra coisa. Mas se eu quiser organizar tudo isso aqui, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quem vai fazer, quanto vai custar, aí você precisa ter outros campos que ajudem a você a agrupar tudo isso num único software, num único entendimento. Então, ou você usa a planilha do Excel, que é a maneira como eu utilizo, porque você com Excel você consegue alimentar qualquer outro aplicativo de grande porte ou de pequeno porte, não tem problema nenhum. Normalmente ele sempre vem assim, você bota uma base de dados em Excel e faz o upload para o aplicativo, ou você vai ficar só com os lembretes. Você só vai marcar lembretes. Lembretes você vai ter que alimentar toda vez esse lembrete. Alguém tem que alimentar dizendo isso. Isso não é software de manutenção, é um software de lembrete, de agenda, né? Então, essa, infelizmente, é a minha visão que eu tenho sobre a manutenção. A nossa manutenção é muito amadora, né? Hoje ainda nos condomínios. Entendi. É isso, pessoal. Agradecer a presença aqui de Cláudio Celino, pedir para você fazer suas considerações finais, seus contatos, sua rede social. Olha, minha consideração final é que eu acredito de verdade que dá para trabalhar em condomínio com mais qualidade de vida. E quando eu vejo os gestores de condomínio, os zeladores trabalhando até tarde, final de semana, essa loucura de todo sábado tem que trabalhar, tem gente que trabalha todo sábado. E, lógico, tem condomínios que precisam mesmo, mas eu penso que a atividade não está sendo feita da forma correta, não está se organizando o que tem que ser feito, de quem é aquela responsabilidade e quando tem que fazer. Então, eu acho de verdade, e quando eu dou aula, quando eu explico, é porque eu acho de verdade que dá para você ter qualidade de vida. A gente precisa ter em condomínio aquilo que a gente já tem em empresa há muito tempo, que é o best place to work. Tem que ter um best place to work para condomínio também. Best place to live também, né? To live, exatamente. Porque se as pessoas trabalham no seu condomínio são mais felizes, você, com certeza, vai ser mais feliz morando naquele lugar. Então, eu acredito que dá para fazer isso. E, de verdade, se a gente não conseguir fazer isso, a gente fracassou como humanidade, como raça humana, se a gente não conseguir fazer isso. Então, eu acredito de verdade que dá para a gente fazer isso. E todo aquele conteúdo que a gente passa é convergindo para isso. Então, quando for estudar sobre condomínios, estudem sempre dessa forma. Eu consigo trabalhar melhor aqui, consigo viver melhor aqui, porque eu acredito de verdade que dá para a gente fazer isso. Quem quiser saber mais sobre manutenção e obra, gestão operacional de condomínios, pode procurar no meu link da bio, instagram.com/engclaudio-celino. O link da bio é linktree/engclaudio-celino também, e vai ter lá todas as minhas redes sociais e os conteúdos que estão lá disponíveis para que a gente possa aprender um pouco mais sobre esse universo. E obrigado mais uma vez aí, Larissa e Sérgio, aí, pelo convite maravilhoso e esse bate-papo maravilhoso. Viu? Eu que agradeço a sua presença aqui, ilustríssima. Cara, foi uma aula. Muito obrigado aí por compartilhar seu conhecimento. Você é uma simpatia. Obrigado. Já gostava aí pelas fotos, assim, ao vivo, melhor ainda. E é isso aí. Eu acho que cumprimos aqui a nossa agenda hoje. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente aqui.
E fiquem ligados, porque de repente Sindiflix agora toda terça-feira, 19 horas. E se você ainda não deixou seu like, nós estamos vendo, viu? Nós estamos vendo. Vamos lá, deixa o seu like aí e contando com a sua presença no próximo programa. Nossa, tô sentindo muito blogueirice isso, né? Aperta o sininho, galera. Aperta o sininho. Aperta o sininho, exatamente. Até a próxima, pessoal. Um beijão. Valeu, tchau.